Graça e paz, irmãos. Desculpa a demora. Eu não consigo acompanhar as mensagens do grupo porque eu sou professora e nesse momento nós estamos passando de pandemia. Eu estou inserida em vários grupos e aí às vezes não consigo acompanhar. Mas eu quero trazer uma palavra para vocês hoje, conforme estava na nossa escala, em João 4, do 43 até o 54, que conta-nos uma história de uma criança que estava, na verdade não fala que é uma criança, né? Fala um filho de um oficial que estava muito adoentado e estava prestes a morrer. Algumas coisas na verdade nos chamam a atenção aqui nesse texto. Quando começa o texto diz o seguinte: e partiu Jesus para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Isso é uma coisa que nos faz pensar, porque muitas vezes nós somos julgados. Mas teu pai não é crente, tua mãe não é crente. Mas até Jesus afirmou que os profetas eles não conseguem obter honra dentro da sua própria parentela ali, dentro da sua própria terra, que é o que diz aqui na Bíblia. E aí a gente pode abranger isso para muitas coisas e pensar a respeito de por que nós somos tão julgados. É muito fácil e até mesmo a gente julga as outras pessoas. Nossa, mas o pastor fulano de tal tem um parente lá que não é crente. Gente, isso não cabe a nós quem convence é o Espírito Santo. E aí essa palavra veio trazer certa clareza em muitas coisas que a gente tem passado e eu fiquei refletindo a respeito. E às vezes a gente não sabe como lidar com o nosso parente. Às vezes nós temos na nossa família pessoas que sofrem de algumas coisas e às vezes nós não sabemos nem aconselhar. E um outro colega, um amigo, um irmão de igreja, a gente aconselha como se, nossa, fosse a luz no fim do túnel. Isso é algo que vem dos tempos de Jesus. Então não se descabele se porventura há alguém na tua família que ainda não foi salvo. Deus está preparando o momento certo, a pessoa certa, tá bom? Continuando aqui, fala que Jesus foi bem recebido na Galileia. Se ele foi bem recebido, sinal que anteriormente, aonde ele estava, ele não estava sendo bem recebido. Esse contexto fica subentendido aí, principalmente porque ele fala que o profeta não tinha honra aonde ele estava. Então, quero que você pense um pouquinho que muitas vezes você está aí reclamando aonde você está, que no meu trabalho não tá legal, ninguém me dá valor, que na minha família ninguém me dá valor, que eu não sou bom para ninguém. O seu tempo vai chegar um momento que você vai chegar na Galileia e vai ser bem recebido. Mas até Jesus precisou passar por esse tempo vamos dizer, de maus tratos emocionais, né? Onde ninguém acreditava no que ele fazia, onde os próprios irmãos não acreditavam que ele poderia fazer algum milagre. Então, não fique achando que você é a última bolachinha do pacote, aquela que sofre, aquela que sai toda quebradinha. Não fique achando isso, até Jesus passou por isso. E nós também temos que passar, porque toda luta que a gente passa, a gente consegue aprender alguma coisa. Se você não aprendeu ainda com a luta que você está passando, você não vai mudar de fase. É igual um videogame. Conforme você vai passando de fase, vai ficando mais difícil. É chato falar isso, mas é verdade. Falo por experiência própria, agora eu aprendi. Quando eu começo a passar uma luta muito difícil, eu falo, Senhor, esse é o leão, vai vir o gigante ainda? E aí eu fico esperando, crendo que Deus vai me ajudar, porque se Deus me deu aquela luta, eu vou vencer aquela luta. E jamais vou deixar de acreditar que Deus está comigo, que Ele vai me dar força para vencer. E o que eu fico pensando? O que é que eu vou aprender com isso? O que que Deus está me ensinando com isso? Não é fácil chegar a uma conversa com Deus e dizer, Senhor, tá difícil, tá uma luta, mas o que o Senhor está me ensinando com isso? Porque, gente, Deus é o nosso Pai. Quando a gente deixa os nossos filhos, quem é pai e mãe, a gente deixa nossos filhos sem fazer alguma coisa, por exemplo, sem celular, sem videogame, sem brincar na rua com alguém, enfim. Quando a gente dá um castigo nos nossos filhos,
a gente está ensinando alguma coisa. Quando a gente diz, filho, espera, agora não, a gente está ensinando alguma coisa. E a Bíblia vem nos lembrar que se nós que somos pais terrenos e maus, damos coisas boas aos nossos filhos, quem dirá o Deus que está no céu, que é o nosso Pai Celestial, que é aquele que nos ama incondicionalmente, que deu o teu único filho. Gente, eu não daria meu filho por ninguém. Por ninguém. Deus deu o único, eu tenho 2. Eu não dava nenhum, nem a metade de um, nem um dedinho de um eu dava. E aí Deus deu o único por todos. Se você se considera uma pessoa boa, que ótimo, Deus morreu, Jesus morreu por você na cruz. Mas e aqueles que a gente culturalmente não considera tão bom assim? Aqueles que fazem mal aos outros, Jesus também morreu por essas pessoas. E que amor é esse que Deus tem por nós, que entregou o teu filho por nós. E aí, continuando aqui, refletindo sobre esse texto, mesmo sendo maltratado no lugar que ele estava, Jesus não desistiu, ele continuou a caminhar. E aí o texto diz o seguinte, que veio até ele um homem, um oficial, procurou Jesus, um oficial que não estava na cidade que Jesus estava, ele veio de outra cidade, porque ouviu que Jesus podia curar e o filho dele estava doente, muito doente. E aí a Bíblia diz que ele era um oficial do rei Herodes. E ele veio até Jesus e lá no verso 47 diz, procurou-o e suplicou. A palavra suplicou tem uma etimologia um pouco extensa e resumindo tudo, a gente pode pensar no que é suplicar. Suplicar não é pedir, suplicar não é implorar. Suplicar é mesmo sabendo que a resposta seja não, você ainda pede. Isso é súplica. Súplica não é você pedir, Deus me dá. Súplica é você saber que a resposta é não e mesmo assim você insiste em pedir, porque você tem fé que vai acontecer. E ele não pediu para qualquer um. Esse oficial de justiça podia ter mandado um empregado pedir, podia ter pagado médicos caríssimos, mas ele foi pessoalmente em outra cidade atrás de Jesus, porque ele sabia quem era Jesus. E aí Jesus me surpreendeu quando eu li, Jesus disse assim, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Ou seja, eu preciso fazer milagres, eu vou curar teu filho, porque vocês precisam ver para crer. Olha lá a síndrome de Tomé, né? Vocês precisam ver para crer. E aí Jesus dá uma resposta inesperada para esse homem. Porque quando você vai até alguém e pede alguma coisa, você suplica para alguém socorrer o teu filho que está doente, você espera que essa pessoa se levante de onde ela está e vá com você. Se essa pessoa, porventura, não fizer isso, o que você vai pensar? Você vai fazer igual esse homem aqui, que além de ser rico, era um oficial de justiça, ele tinha uma patente, não era qualquer pessoa. Não que Jesus faça distinção de pessoas ou acepção de pessoas. Não é disso que eu estou falando de nós. Nós fazemos acepções de pessoas. Todos nós fazemos. E aí, Jesus vem e diz assim, pode ir, seu filho continuará vivo. Se fosse eu e você, no lugar desse oficial, o que você faria? Você ia olhar e falar, poxa vida, atravessei a cidade e Jesus nem vai lá comigo, mandou eu ir embora que meu filho está curado. Eu tenho certeza que você ia dizer isso, porque eu diria isso. Eu ia falar, poxa vida, nem considerou meu esforço de ter atravessado aí a cidade. Às vezes a gente acha muito esforço, gente, ir na igreja. Nossa, eu vim aqui na igreja, o pastor nem falou comigo. E daí, tenha consciência de que a tua atitude vai mudar a tua vida. O que o outro faz por você não vai mudar a tua vida. A sua vida só vai mudar com aquilo que você fizer por você mesmo. O outro não vai mudar a tua vida nunca, nunca. Pastor pode orar, o anjo pode descer, enfim, você pode ser batizado com o Espírito Santo, pode cair no fogo, não interessa. Não vai mudar a tua vida. Vai mudar se você fizer algo por você. O que esse homem fez por ele e pela família dele? Confiou. E é interessante pensar, e eu sou de uma família de militares, e quando a gente recebe uma ordem, é diferente. Ele era um oficial, ele recebeu uma palavra de ordem, vai, pode ir embora, teu filho vai estar curado, teu filho vive.
ele não duvidou, porque ele sendo um militar, ele sendo um oficial, ele creu porque ele sabia no poder da palavra de uma autoridade. E Jesus, naquele momento ali para ele, era a maior autoridade. E ele creu naquela palavra e foi embora sem reclamar, sem duvidar. No meio do caminho, ele encontra uma ótima notícia. Ele encontra os empregados dele vir correndo e dizer: teu filho está vivo. E aí ele questionou e disse assim: mas ele melhorou que horas? Ah, ele melhorou ontem, à 1h da tarde. E aí ele constatou que naquele momento que o filho dele havia sido curado, era o momento em que Jesus havia liberado aquela palavra. Então, que hoje a gente possa pensar o seguinte: nós, como cristãos, devemos liberar palavras aos outros de autoridade. Libere palavra de autoridade sobre teu filho, sobre tua filha, sobre teus pais, sobre teu esposo, tua esposa. Libere palavras de autoridade, porque nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então, nós somos a autoridade aqui na terra. E nós temos a misericórdia de Deus conosco. E nós não devemos desconfiar, duvidar de que Deus vai fazer. Deus vai usar você aonde você estiver como palavra de autoridade. E aí no final diz assim que o segundo sinal que Jesus realizou na Judeia. E muitas vezes a gente precisa de vários sinais. Essa semana eu vi uma palavra, nesse momento agora de pandemia, né? Um ponto positivo é que você tem mais tempo para falar com Deus. Você não precisa reclamar que não tem tempo, que trabalha muito, que você tem tempo agora. Se essa era a tua desculpa, Deus te deu um tempo maior. E essa semana, ouvindo umas pregações, eu ouvi o pregador, que agora eu não lembro quem era, falando sobre: você pede confirmação para Deus. Você pede uma coisa para Deus, pede, Deus te dá lá uma palavra que não vai fazer ou que vai fazer, enfim. E depois você pede uma confirmação. Aí Deus te dá a confirmação. Aí você pede mais uma palavra, você pede um sonho. Aí você vai pedindo. Nunca cansa de pedir? Se você pediu algo a Deus, Deus te deu uma palavra, agarre essa palavra. E não desista e não deixe de orar. Nunca deixe de pedir. Agora, se Deus te disse não, diga: Senhor, me dê força para suportar o seu não. Porque Deus também diz não. Aqui, eu tenho certeza que o desejo desse oficial, desse pai, não vamos nem falar oficial, né? Desse pai era que Jesus se levantasse e fosse até o filho e estendesse a mão a esse filho para que ele fosse curado. Mas não foi isso que Jesus fez. Então, muitas vezes, Deus não vai fazer do jeito que você quer, mas Ele vai fazer o melhor para você. Porque, como eu disse no meio da pregação, se nós que somos pais maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagina Deus. Então, se Deus não te deu algo que você pediu ou tem pedido há muitos anos, não se preocupe, a resposta vai chegar. Às vezes não é do jeito que você está pensando, mas ela vai vir. Uma dica eu te dou, por experiência própria. Ano passado foi um ano muito difícil para mim, um dos piores anos que eu passei, e eu chorava muito, e eu dizia: por que, Deus, o Senhor está deixando eu passar uma situação dessa? Eu não quero mais acreditar em Ti. E eu chorava muito, e eu dizia: eu não vou mais acreditar. E aí eu chorava porque eu não conseguia não acreditar. E eu falava: Deus, por que eu não consigo? Por que eu não deixo de acreditar em Ti? Por que eu não deixo de orar? Por que eu não saio para a rua e vou fazer as coisas que o mundo faz? Por que eu não deixei de acreditar que o Senhor vai mudar essa história? Porque eu não consigo ver nenhuma possibilidade dessa história mudar. E eu chorava muito, e eu não via mesmo possibilidade de mudança. E Deus me surpreendeu antes da virada do ano. E uma vez eu recebi uma palavra da minha irmã e ela disse assim: o ano não acabou ainda. E aí eu fui ouvir algumas pregações e eu ouvi a mesma coisa: o ano não acabou ainda, 2019 não acabou ainda. E eu falava: não, mas não tem mais jeito, 2019 já foi pra mim. E Deus mudou minha vida nos últimos dias de 2019. E hoje, quando eu olho para o meu passado e eu falo: meu Deus,
O Senhor realmente tem poder. E mesmo diante de tudo, de toda a raiva que eu tive, de toda a dor que eu senti, de toda a cicatriz que foi ficando, diante de tudo, eu chorava porque eu não conseguia deixar de acreditar em Deus. E agora, nesse momento de pandemia que a gente não consegue mais ir à igreja, e eu vi que nada mudou em mim. Eu fiquei com medo no começo, eu falei, meu Deus, não vou mais para a igreja, vai. Meu Deus, o que isso vai ser de mim? E eu não mudou nada, porque Deus restaurou minha vida ano passado. Deus fez da minha vida algo que eu nunca esperava. Deus tem feito coisas na minha vida financeira que eu não esperava. Coisas tão pequenas, desejos tão pequenos, uma cozinha nova. Nossa, Morgana, mas isso é uma coisa tão pequena. Mas era um sonho, uma cozinha nova, um banheiro novo, coisas tão pequenas Deus tem realizado na minha vida, coisas grandes também Deus tem realizado. E o que eu tenho para dizer para vocês nesse momento é crer, assim como esse oficial creu, mesmo não sabendo como Deus ia fazer, mesmo que no fundo do coração dele, ele não sabia como Deus ia curar o filho dele sem ir até lá. Ele creu na palavra, na palavra. Então profetize, não deixe de ser autoridade na sua vida, na vida da tua família, de quem ou de algum doente que você vá visitar. Deixa Deus usar você nessas pequenas coisas, na palavra. Às vezes você não precisa fazer muita coisa por alguém não, mas a tua palavra já ajuda, tá bom? Que vocês fiquem com Deus, que o Senhor possa clarear na mente de vocês tudo isso que eu disse. Eu não fiquei horas e horas meditando, porque eu acho que Deus precisa falar com a gente nas nossas atitudes, nas nossas experiências. Não tem nada melhor do que a gente falar como das nossas próprias experiências. Então, que nesse momento a gente possa realmente crer em Deus. Passou um pouquinho dos minutos, me perdoem, tá bom? Fique com Deus, gente. Tchau.